Olá, nessa aula eu vou dar continuidade à nossa aula anterior, na qual hoje nós estamos discutindo os efeitos de políticas econômicas com intervenção em mercados em concorrência perfeita. Nós falamos, né, de dois tipos na aula passada, nós falamos de dois tipos de políticas econômicas, né, que seriam uma política de estabelecimento de preço máximo, né, de um produto, tá? Que seria equivalente também a uma política de racionamento da oferta, nós discutimos isso, e nós vimos se essa política tiver algum tipo de efetividade, se ela não for inócua, né? Ela vai gerar uma escassez na oferta desse produto e vai ter uma série de consequências de ineficiência que a gente descreveu com algum detalhe na aula anterior. Nós também falamos, né, de uma política de preços mínimos, né? E nós vimos que se essa política não for inócua, ela vai gerar algum excedente na oferta desse produto e isso também vai gerar uma série de ineficiências. Mas no começo da aula anterior eu disse que eu queria falar de políticas de preço máximo, preço mínimo. As políticas de preço máximo, e a gente já viu isso, né, equivalem a uma política de racionamento da oferta, a política de preço mínimo, uma política de racionamento da demanda. Nós já falamos sobre isso, que isso traz algumas consequências do ponto de vista de ineficiência, mas faltou falar de uma coisa que eu havia prometido falar, que era falar de políticas de imposição de tributos sobre as transações, né, de bens negociados em mercado em concorrência perfeita. Aqui talvez valha a pena a gente fazer uma pequena distinção que não está explícita aqui no nosso slide, que é entre dois tipos de impostos. Tá? Um imposto que a gente costuma chamar de imposto específico, que é o que a gente vai trabalhar aqui, porque é o mais fácil de ser trabalhado, só por isso. Tá? O imposto específico, ele é um imposto que consiste na cobrança de um valor fixo, um imposto fixo, um valor em reais fixo, né, por unidade transacionada do produto. Por exemplo, né, o governo poderia impor para transação, digamos, de uísque, de garrafas de uísque, que toda garrafa de uísque negociada, para cada garrafa de uísque negociada, devem ser recolhidos, digamos, R$ 30 em impostos para o governo. Né? Esse valor ele é fixado já em reais. Né? Esse não é a forma mais usual de imposição de impostos, né? Praticada na maioria dos países do mundo. Né? Normalmente os impostos eles são definidos, o valor do imposto ele não é definido de uma maneira fixa, mas ele é definido como um percentual, né, do valor da transação. Né? E nesse caso eu digo que eu tenho um imposto ad valorem. Não se preocupem muito com esses termos, né? Mas é um percentual do valor da transação. Então, por exemplo, né, eu posso ter um imposto que diga o seguinte, ó, na transação desse produto, 10% do valor da transação deve ser recolhido aos cofres públicos, deve se transformar em imposto. Né? Embora os impostos ad valorem sejam os mais comuns, né, se a gente pega os nossos impostos no Brasil, que incidem sobre transação de bens e serviços, o ISS, ICMS, assim por diante, né, eles são impostos ad valorem. Tá? Tem uma regra de compensação, enfim, mais ou menos complicada. Tá? O problema dos impostos ad valorem é que, para a gente ilustrar os pontos que eu quero destacar aqui para vocês, eles são um pouquinho mais chatos de trabalhar. Né? Tem mais matemática para ser trabalhada no fundo e eu quero trabalhar só com gráficos. Tá? Então eu vou supor, em toda a ilustração, eu vou supor impostos específicos, tá? Então eu vou supor, tá, que o governo ele vai chegar no mercado e impor, tá, que vai haver um imposto no valor de R$ reais, tá, por unidade vendida. Vai ser imposto, isso aí vai ser
colocado como imposto, né? Então, o que a gente pode se perguntar é o seguinte: qual que é o impacto desse imposto sobre o custo da unidade adquirida pelos compradores, né? Quanto o comprador está pagando ao todo para adquirir essa unidade, e sobre o preço recebido pelos vendedores, quanto cada vendedor recebe com a venda dessa unidade. Aqui, no caso em que os compradores sejam responsáveis pelo pagamento do imposto. Então, vamos imaginar uma primeira regra. Sempre que tiver a compra de um produto, o comprador tem que ir lá para o governo e declarar: eu comprei esse produto e, portanto, eu tenho que pagar tanto para você, né? Vamos supor que seja fácil garantir que o comprador faça isso. Então, eu estou dizendo, a obrigação de recolher o imposto é do comprador, tá? E a gente vai fazer a mesma pergunta caso a obrigação de recolher o imposto seja do vendedor. Quer dizer, qual que é o impacto desse imposto sobre o preço pago pelos compradores e sobre o preço líquido do imposto recebido pelos vendedores, caso os vendedores sejam responsáveis pelo recolhimento do imposto, né? Aqui eu estou falando pagamento, mas talvez a melhor palavra seja recolhimento, porque de alguma maneira o mercado vai fazer com que esse imposto ele incida não apenas sobre quem é responsável por recolher esse imposto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, e daí a gente vai perguntar o que determina esse impacto, né? Se houver diferença entre essas duas perguntas, né? A pergunta 1 e a pergunta 2, a gente vai chegar à conclusão que faz diferença eu dizer que o responsável por recolher o imposto é o vendedor ou o comprador, tá? Se eu chegar à conclusão que não faz diferença, eu quero saber o que faz com que um imposto ele incida mais sobre o comprador ou sobre o vendedor, né? Ou seja, o que faz que quando o governo cria um tributo sobre a negociação de um bem, o que faz com que parcela desse tributo vai ser transferida ao preço ao comprador e que parcela vai ser absorvida pelo vendedor. E para responder essas perguntas, vamos tentar respondê-las, né, fazendo uma análise gráfica, tá? Enfim, para a gente não precisar fazer muita matemática, pensar de uma maneira mais visual, né? Para fazer essa análise gráfica, vai ser interessante a gente reinterpretar, tá, as curvas de demanda e de oferta, ou ver que eu posso fazer uma leitura diferente, né, das curvas de demanda e de oferta, né? Por exemplo, né, quando eu estava falando da curva de oferta inicialmente, a gente dizia que a curva de oferta ela descreve como que os vendedores, né, vão reagir a diferentes preços do produto. Então, por exemplo, se meu preço for chapéu, tá, a minha curva de oferta diz que os vendedores do produto vão querer ofertar uma quantidade Q chapéu desse produto, né? Mas eu poderia ler a curva de oferta, ou se o meu preço for P0, como está colocado aqui já no slide, né? Eles vão querer ofertar uma quantidade Q0, né? Se meu preço for, digamos, Ptil, eles vão querer ofertar uma quantidade Qtil, né? Tá. Vamos colocar um S aqui para dizer que é a quantidade ofertada, tá? A esses preços, né? Então, isso evidentemente é a nossa interpretação primeira da curva de oferta, né? Que é simplesmente uma exposição gráfica do gráfico de oferta. Mas eu posso ler a curva de oferta como uma relação entre quantidade e preço que me responde a pergunta inversa. Dado que eu quero que seja ofertada uma quantidade, qual que é o preço que eu preciso oferecer para os ofertantes, para que eles ofertem exatamente essa quantidade, nem mais nem menos, né? Então, quando eu faço essa pergunta, eu vou do eixo horizontal para o eixo vertical. Eu me pergunto quanto eu preciso ofertar, né? Qual que tem que ser o preço de mercado para que os ofertantes queiram ofertar exatamente a quantidade Q chapéu S. Eu parto dessa quantidade, caminho, né, verticalmente até encontrar a curva de oferta. Nesse ponto eu traço uma linha horizontal e o ponto de cruzamento dessa linha horizontal com o eixo vertical vai indicar o preço que induz essa quantidade, né? Então, se eu estou nesse ponto da curva de oferta, tá, eu estou dizendo que o preço necessário para induzir uma oferta que é chapéu é P chapéu, né? E eu também posso dizer, né, que ao preço P chapéu a quantidade ofertada é QS chapéu, né? Então eu só estou lendo essa função de oferta no caminho inverso ao caminho tradicional, né? Normalmente eu falo, dado que o preço é P chapéu, a quantidade ofertada é QS chapéu, né? Mas eu também posso ler, né? Se a quantidade, para que a quantidade ofertada seja QS chapéu, qual deve ser o preço com o qual, né, os ofertantes se defrontam, que os ofertantes veem
no mercado, tá? Então eu vou começar a ler nessa nossa interpretação, para deslocar curvas de oferta e de demanda, é melhor ler essas curvas dessa maneira, tá? A mesma coisa que eu fiz, né, com relação à curva de oferta, pode ser pensado para pensar a curva de demanda também, né? Então, usualmente eu vou ler a curva de demanda, quer dizer, a gente está acostumado a ver a curva de demanda dessa maneira, né? Ela me diz como que a quantidade demandada responde a diferentes preços que eu estou representando no eixo vertical, né? Então, se o preço for P-chapéu, tá? Assumindo que essa linha tracejada que eu desenhei aqui seja uma linha horizontal, né? Não ficou bem horizontal, a quantidade demandada vai ser essa quantidade demandada QD chapéu. Tá? Mas eu poderia me fazer a outra pergunta, né? Para que a quantidade seja QD chapéu, qual que é o preço que deve, com qual os demandantes, os compradores desse produto, devem se defrontar, né? E eu respondo essa pergunta saindo aqui de QD chapéu, traço uma linha vertical até encontrar a curva de demanda, traço uma curva horizontal, né, nesse ponto em que eu encontrei a curva de demanda, e o cruzamento dessa linha horizontal com o eixo vertical indica qual que é o preço com o qual os compradores precisam se defrontar para querer comprar a quantidade QD chapéu, né? Para qualquer quantidade isso aqui vale, né? Se eu tiver uma outra quantidade aqui, QD til, por exemplo, né? Eu traço uma linha vertical partindo de QD til até encontrar a minha curva de demanda, traço uma linha horizontal passando por esse ponto de encontro e o cruzamento, né, dessa linha horizontal com o eixo vertical vai indicar qual que é o preço, né, ao qual eu consigo induzir que a quantidade demandada seja exatamente QD til, tá? Então eu estou olhando a demanda no sentido inverso. A gente fala que a função, eu estou interpretando a função de demanda como uma função inversa. Mas isso aí que eu quero só ver, né? A gente pode ler tanto a curva de oferta como a curva de demanda como uma função que relaciona preço a quantidades ou como uma função que relaciona quantidades a preço. Tá? É basicamente isso que eu queria dizer. Então vamos voltar agora para o nosso problema, né, da imposição de um imposto, né, sobre a venda desse produto. Tá? Já que está nessa ordem na apresentação, eu inverti um pouquinho a ordem das questões. Tá? Imagine, tá, que quem vai recolher, tá, o recolhimento do imposto seja a responsabilidade do vendedor do produto. Tá? Então o vendedor do produto vai lá no mercado, vê o preço de mercado, né, e decide quanto ele vai vender, enfim. Mas ele vendeu uma determinada quantidade de produto. Né? Vamos imaginar que se não esse gráfico que eu estou colocando aqui, imagine que é o gráfico de oferta e de demanda desse mercado quando eu não tenho nenhum imposto incidindo sobre a transação dessa mercadoria. Então isso daqui é o gráfico sem imposto. Daí chega o governo e fala o seguinte: olha, você vendedor do produto, para cada unidade do produto que você vender, né, eu quero que você me devolva, que você me pague um valor T, né, um montante T, pode ser R$10, R$5, né, T igual a algum valor fixo em reais, tá? Então o nosso imposto aqui é um montante T, tá? O que vai acontecer com as curvas de oferta e de demanda desse mercado aqui? Bom, a curva de demanda não vai sair do lugar, né? Porque a curva de demanda é uma curva de resposta a preço. Tá? Eu não mudei em nada, né, as condições do comprador do produto. Tá? Se ele comprar a um determinado preço, ele leva esse produto para casa e não precisa fazer mais nada. Então a curva de demanda vai ficar intacta. Mas eu mudei as condições do vendedor desse produto. Né? Por quê? O vendedor desse produto, se ele vender esse produto a qualquer preço, né, ele vai vender esse produto, depois ele vai ter que ir lá para o governo e pagar mais T$ para o governo. Então, do valor que ele recebe da venda do produto, de cada unidade que ele vendeu do produto, ele vai ter que reservar T$ para pagar para o governo. Então vamos ver o que acontece com essa curva de oferta. A gente pode começar, tá, de qualquer preço aqui. Então lembrem-se que a curva de oferta, ela dizia, a minha curva de oferta original me dizia, tá, para cada quantidade, né, então vou colocar aqui uma quantidade que é chapéu, tá? Para cada quantidade, né, que concebível aqui, qual que seria o preço, né, com o qual que seria necessário com que os ofertantes
se defrontassem para que eles estivessem dispostos a ofertar exatamente essa quantidade que é esse chapéu, né? Então, antes do imposto, esse preço aqui seria esse preço, eu vou chamar de P0 chapéu, tá? Depois da introdução do imposto, o que vai acontecer? Os ofertantes vão falar o seguinte: na verdade, o que é relevante para a minha decisão é quanto vai ficar no meu bolso ou no meu caixa, né, depois que eu vendi o produto e paguei o governo, né? Então, antes de ter um imposto, o que ficava no meu caixa depois que eu vendi o produto e paguei o governo, tá? Era uma coisa. Agora, o que vai ficar no meu caixa depois que eu vendi o produto e paguei o governo vai ser o preço ao qual eu vendi o produto menos, né, o imposto que foi cobrado, tá? Isso quer dizer o seguinte: se antes, tá, para induzir uma oferta que é esse chapéu, os ofertantes precisavam se defrontar com o preço P0, tá? Agora que tem um imposto, eles vão ter que se defrontar com um preço P0 mais um montante T chapéu. Por que mais esse montante? Mais o montante T, né? O montante do imposto, tá? Os nossos R$ 2, R$ 5, o valor do imposto que você queira, do imposto específico que você queira. Por que eu estou acrescentando esse T aqui? Porque para os ofertantes estarem dispostos a ofertar que é esse chapéu, no caixa deles tem que aparecer P0 chapéu por unidade vendida, né? Agora que tem um imposto, ele vai vender o produto por P0 chapéu mais T. Tá? Ele arrecada P0 chapéu mais T, devolve para o governo T, que é o que ele tem que pagar de imposto, e ele fica com P0 chapéu no caixa dele, que é o que é necessário para induzir que ele oferte que é esse chapéu. Então isso quer dizer que esse ponto que estava aqui na minha curva de oferta vai se deslocar aqui para cima, tá? Exatamente do montante T. Isso é verdadeiro para qualquer preço, né? Vamos pegar, por exemplo, o preço que seria o preço de equilíbrio antes da introdução do imposto. Esse preço aqui, né? Tá certo? Então, ao preço P0 antes, tá? O nosso ofertante estava disposto a ofertar uma quantidade QS0, né? Uma quantidade QS0, né? Sim, o chapéu. QS0 aqui, né? Agora, para ele estar disposto a ofertar essa mesma quantidade QS0, ele precisa se defrontar com um preço que é P0 mais T, tá? P0 mais T, né? Por quê? Daí ele sabe que ele vai receber por unidade vendida P0 mais T, ele vai pagar T para o governo e sobra o P0 para ele, que era o necessário para induzir ele a ofertar essa quantidade QS0. Então, novamente, aqui a minha curva de oferta vai se deslocar, né, para cima. Esse ponto na minha curva de oferta vai se deslocar para cima e o montante desse deslocamento é dado exatamente pelo valor do tributo específico, do imposto específico. Bom, isso vai acontecer para todos os pontos sobre minha curva de oferta, né? E o resultado final é que a minha curva de oferta vai se deslocar para cima, né? Paralelamente para cima, exatamente, né, do montante do nosso imposto específico T, tá? Deixa eu apagar esse montão de rabisco que eu fiz aqui, né, que era mais para mostrar esse argumento desse deslocamento, tá? Então, depois que foi introduzido o imposto, tá? E aqui eu imaginando que quem está pagando o imposto é o vendedor do produto, tá? Depois que eu introduzi o imposto, a minha curva de oferta ela se desloca para cima, mas ela se desloca paralelamente para cima, né? Todos os pontos vão fazer o mesmo deslocamento para cima e o montante desse deslocamento aqui é o valor T. Eu tinha um equilíbrio inicial nesse ponto aqui eu tinha um equilíbrio E0, eu vou ter um equilíbrio final nesse ponto aqui, vamos chamar esse equilíbrio aqui de E1, né? O meu preço de equilíbrio final, minha quantidade de equilíbrio final, vamos chamar essa quantidade de Q0, a minha quantidade antes da introdução do imposto, a minha quantidade de equilíbrio final vai ser Q1, uma quantidade menor do que Q0, né? Vai ter menos transação, né? Porque a transação ficou mais cara, né? Tem um imposto envolvido nessa transação, isso desestimula a transação. E o que vai acontecer? O preço pago pelo consumidor de equilíbrio passou de P0 para P1D, tá? Isso aqui é um novo preço de equilíbrio, né? Mas esse preço de equilíbrio é o preço que de fato é o custo de adquirir a unidade para o comprador, né? O comprador vai ter que pagar esse valor P1D, tá? Porque a curva de oferta se deslocou para cima, eu vou ter um novo ponto de equilíbrio, né? Mais à esquerda e mais acima, como a gente estava prevendo, como a gente sabe que acontece quando eu tenho um deslocamento da curva de oferta para cima. Agora, quanto efetivamente vai ficar no caixa
do vendedor, tá? O vendedor, ele arrecada P1D, né, por unidade vendida, é verdade, mas para cada unidade que ele vendeu, ele vai ter que recolher para os cofres públicos o montante T, né? O montante T é exatamente a diferença vertical entre a minha nova curva de oferta, que está em azul, né, e a minha curva antiga de oferta, que está aqui em cinza. Tá? Então eu vou ter que reduzir T desse valor inicial, tá? Então, o meu preço de oferta, o preço que vai ficar para o meu vendedor, que eu estou chamando de P1S, o preço líquido, né, para o vendedor, tá? Esse P1S é simplesmente, tá, igual a o preço que o vendedor cobrou do comprador, P1D, menos a parte desse preço que o vendedor vai ter que dar para o governo, P1D menos T. Tá? Então, de fato, o que aconteceu com a introdução desse tributo, deixa eu apagar de novo uma parte do que eu rabisquei aqui, novamente para o nosso quadro ficar mais limpo, né? Eu posso deixar o E0 e E1 aqui, só para a gente ver que são os equilíbrios finais e iniciais, tá? Então, o nosso P1S, que é o valor, o preço líquido, né? A gente pode chamar isso aqui também de PL, tá? Preço líquido, né? Eu tenho dois preços, o preço bruto, embutindo o imposto, que foi esse preço que ficou para o comprador do produto, e eu tenho o preço líquido do imposto, né, que eu estou chamando de PL ou P1S, que é simplesmente o preço que ficou para o comprador do produto menos, né, o tributo, o valor do tributo. Tá? Então, o que aconteceu? Né? O nosso comprador do tributo, com a introdução do tributo, embora quem seja responsável por recolher o tributo seja o vendedor, não importa, tá? O custo do produto ficou mais caro para o comprador também. Né? Em comparação ao preço inicial, que era P10, quando não tinha tributo, tá? O custo do tributo para o comprador subiu desse montante, né, do valor dessa setinha que eu estou desenhando aqui agora, né, tá certo? Disso aumentou, tá, o preço ao comprador, tá? E o preço ao vendedor caiu, né? Porque ele caiu porque antes o vendedor recebia um valor P10 e agora ele está recebendo P1S que está abaixo de P10. Ele perdeu esse montante aqui, tá? Então, deixa eu apagar de novo meu rabisco e deixar ele mais bonitinho. Tá? Então aqui, ó, o que vai acontecer é que eu vou ter... Ah, não, eu não deixei clara essa divisão, então vamos deixar bem claro, né? Então, essa diferença aqui, tá? O aumento de preço ao comprador fazer aqui, né? Essa distância entre P10 e P1D, isso aqui é o aumento de preço ao comprador. Ou, se vocês quiserem, né, é a parte do tributo que foi repassada ao preço ao consumidor, ao comprador, tá certo? E essa distância aqui, né, que é o P10 menos P1S, né, ou P1S menos P10, se eu quiser pensar em termos com sinal, tá? Essa distância aqui, ela representa, né, a redução do preço líquido do vendedor. Então, o que a gente pode ver, né? Se o vendedor é responsável por recolher um imposto, tá? Não é que ele faça isso, porque o vendedor aqui ele não é um fazedor de preço, né? Mas o mercado vai fazer com que parte do imposto seja repassado ao comprador na forma de aumento de preço. E uma outra parte do imposto, né? Lembre-se que a distância entre o P1D e o P1S, então toda essa distância aqui é o valor do imposto, né? Então isso quer dizer o seguinte: o imposto ele é parcialmente repassado ao comprador e a outra parte é absorvida pelo vendedor. O vendedor vai ter uma receita menor por unidade vendida, recebendo um pedacinho menor de imposto, tá? Então isso que vai acontecer quando o vendedor é responsável por recolher o imposto. Pergunta que a gente se colocou, né, faz alguma diferença se o comprador for responsável por recolher o imposto? Tá? Então vamos fazer um novo gráfico similar a esse, aqui à direita, tá? As condições iniciais são iguais às condições do gráfico à esquerda, né? Ao mesmo preço P0 aqui, né, que a gente estava marcando aqui, eu tinha uma quantidade de equilíbrio Q0, esse daqui é o nosso ponto de equilíbrio inicial. Só que agora o governo ele vai
criar esse imposto, falar, olha, que para cada unidade transacionada nesse mercado aqui, eu vou obrigar que vocês recolham um montante T na forma de tributo, né? R$ 30 por unidade transacionada, por exemplo. Tá? Só que desse lado direito, o governo vai falar o seguinte: quem vai recolher o tributo é o comprador. Tá? Então, nesse lado aqui, o recolhimento é responsabilidade do comprador. Recolhimento é responsabilidade do comprador. Bom, nesse caso aqui, quem vai ficar quieto é o lado da oferta, né? O vendedor vai falar o seguinte: olha, agora que eu não tenho que recolher o imposto, né? Então eu vendo o meu produto para o comprador, tá? E quem vai ter que pagar alguma coisa para o governo é o comprador. Então o que eu recebi de preço de venda do produto caiu no meu caixa, coincide exatamente com o que caiu no meu caixa. Minha curva de oferta não vai mudar de lugar, tá? Mas agora o comprador, a curva de demanda do comprador vai mudar de lugar, né? Por quê? Porque agora, antes, né, antes da introdução do imposto, a um determinado preço, vamos supor aqui a um preço P-chapéu, tá? Ou, colocando de outra maneira, se eu quisesse, tá, se eu me perguntasse qual que era o preço que induziria uma quantidade demandada, digamos, igual a essa aqui, eu vou chamar de Q-chapéu, tá? Eu traçaria uma linha vertical aqui pelo meu eixo horizontal, encontraria a minha curva de demanda antes do imposto, né? Traçaria uma linha horizontal a partir desse ponto de encontro, onde essa linha horizontal cruza o eixo vertical, eu vou ter o preço que induziria exatamente essa quantidade demandada que de chapéu, né? Tá certo? Isso antes do imposto, tá? Porque o comprador, para o comprador, a decisão de quanto ele vai comprar é quanto ele vai pagar para todo o procedimento de compra, né? Antes do imposto, quanto ele ia pagar para todo o procedimento de compra é simplesmente quanto ele ia pagar para o vendedor, tá? E o que eu estou medindo nesse eixo aqui, tá? Nesse contexto, é qual que é o preço que vai ser pago para o vendedor, né? Tá certo? Diferente do que acontecia no gráfico à esquerda. No gráfico à esquerda, como o imposto foi, como quem deveria recolher o imposto é o vendedor, o que eu estou medindo nesse eixo vertical aqui acabou sendo o preço que vai ser pago pelo comprador. Tá? Aqui, como o comprador vai recolher o imposto, tá? No mercado eu vou definir o preço que vai ser pago pelo vendedor. Mas enfim, então o comprador fala o seguinte: olha, na verdade, tá? Antes do imposto, o preço que induziria, né, que não só eu comprador, nós compradores, né, todos os compradores comprassem essa quantidade que de chapéu, era P-chapéu, porque isso era todo o custo envolvido na aquisição do produto por parte dos compradores, né? Agora, tá? Na verdade, se eu pagar P-chapéu para o vendedor, tá? Eu vou ter que pagar ainda mais T, mais um montante de imposto T para o governo, tá? E se eu tiver, então o que eu vou ter que pagar agora é tudo isso, né? P-chapéu mais T, tá? Mas quando eu tenho que pagar um total de P-chapéu mais T, eu estou disposto a consumir menos desse produto, né? Então, na verdade, para que eu esteja disposto a continuar comprando uma quantidade que de chapéu aqui, é preciso que eu tenha que pagar para o meu vendedor, tá? P-chapéu menos T. Tá? Então eu tenho que diminuir o preço de demanda do montante T para que sobre T reais para eu poder pagar para o governo e o meu gasto total continue sendo, né, igual, tá? Aqui então seria um P-chapéu menos T, mas meu gasto total é o meu antigo P-chapéu, que é o P-chapéu menos T, o que eu paguei para o vendedor, mais o T que eu paguei para o governo, eu estou continuando gastando no total P-chapéu. Tá? Então isso significa que a minha curva de demanda, para cada ponto sobre a minha curva de demanda, né, para cada quantidade sobre a minha curva de demanda, eu vou ter que reduzir o preço, né, do montante T para poder continuar demandando, para que os meus demandantes continuem demandando a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tiver aqui na quantidade de equilíbrio que é zero, né, antes do imposto, para induzir os compradores a comprar essa quantidade que é zero, o preço era o preço inicial de equilíbrio P0.
Depois do imposto vai ser esse preço inicial de equilíbrio menos o montante do imposto, menos T, tá? Isso quer dizer que depois do imposto, se quem é responsável pelo recolhimento do imposto é o comprador, tá? Depois do imposto, todos os pontos da minha curva de demanda vão se deslocar, né, de um montante T verticalmente para baixo. Quer dizer que a minha curva de demanda ela vai realizar um deslocamento vertical, né, em paralelo, né, deslocamento para baixo paralelo, tá? E num deslocamento vertical do montante T. Tá? Essa vai ser a minha nova curva de demanda, né? Ficou aqui em vermelho, tá? Então, para ficar mais claro isso, agora eu vou apagar todos os pontos que eu fiz aqui para fazer minha argumentação, né? Deixar de novo um pouco mais limpo o nosso gráfico aqui, tá? Então, o que vai acontecer, tá? É que a curva de demanda vai fazer esse deslocamento, né? Ela desce, tá? E desce do montante T, tá? O que vai ter? Eu vou ter um novo preço aqui, tá? Um novo preço de equilíbrio, um novo equilíbrio, tá? Com um novo preço e uma nova quantidade de equilíbrio, né? Que eu tenho uma quantidade de equilíbrio final aqui, 1, tá? Mas, novamente, o que vai acontecer? Esse novo preço de equilíbrio é o preço líquido do imposto, é o preço que o comprador negociou com o vendedor, quanto ele está pagando para o vendedor. Então, isso daqui é o preço que cabe ao vendedor, a gente estava chamando de P1S, né? Tá? O vendedor, tá? Embora o comprador seja responsável por pagar o tributo, uma parte do tributo vai ser repassada ao vendedor. O vendedor vai receber um valor menor por unidade vendida pelas condições de equilíbrio de mercado. A minha curva de demanda se deslocou para baixo, a gente sabe que quando isso acontece, a quantidade de equilíbrio cai e o preço de equilíbrio também cai. Tá? Isso aconteceu com o preço recebido pelo vendedor. Agora, o preço bruto, né, ou seja, o preço o total que o comprador paga por unidade adquirida, tá? Vai ser isso que ele pagou para o vendedor, mais o que ele vai ter que pagar para o governo. O preço bruto, né, incluindo o imposto, vai ser esse P1S mais T, que vai ser, tá, exatamente, eu vou acrescentar então exatamente esse T aqui, eu volto sobre a minha curva de demanda original, se vocês quiserem, né? E eu vou achar aqui, tá, um preço arcado pelo vendedor de P1D, tá? O que acontece? Se vocês olharem para esses dois gráficos aqui, então esse daqui é o preço final pago pelo comprador, né? Essa diferença aqui, tá, é quanto do imposto foi efetivamente arcado pelo comprador, né? Quer dizer, ele teve um aumento de imposto, mas parte desse aumento de imposto foi absorvido por uma redução do preço que ele paga ao vendedor. Tá? Então, parte do aumento de imposto, embora o comprador seja responsável por recolher o imposto, parte desse imposto, digamos assim, foi compensado pelo fato que ele está pagando um preço menor para o vendedor. Né? Então, o vendedor absorveu parte desse imposto, né? E parte do imposto foi repassado ao comprador. E o que vocês podem ver nesses dois gráficos aqui é que o preço que ficou líquido de imposto para o vendedor, nos dois gráficos é o mesmo. Tá? Eu fiz até uma linha pontilhada unindo os dois gráficos. O efeito foi o mesmo nos dois gráficos. Né? O preço que ficou para o comprador, quando eu considero quanto ele passou para o vendedor mais o que ele pagou de imposto, vai ser o mesmo também nos dois gráficos. Isso sugere que de fato não importa sobre quem incide a responsabilidade de recolher o imposto, né? Isso não interfere sobre como esse imposto vai ser distribuído entre comprador e vendedor, né? Em termos de aumento de preço pago pelo comprador e de redução no preço líquido recebido pelo vendedor. Tá? E para ver isso, vocês podem ver que porque de fato nos dois gráficos a história foi a mesma. Né? A curva de oferta em relação à curva de demanda, ela ficou mais alta do montante T. Ou se vocês quiserem falar, se a curva de oferta ficou mais alta do montante T, em relação à curva de demanda no nosso gráfico à direita, em relação à curva de oferta do nosso gráfico à direita, a curva de demanda ficou mais baixa no montante T. Tá? Aqui no nosso gráfico à esquerda, eu primeiro falei, não, a curva de demanda ficou mais baixa no montante T. Né? Mas se a curva de demanda ficou mais baixa no montante T, em relação à curva de demanda, a curva de oferta subiu do montante T. Os movimentos relativos, tá, das curvas de demanda e de oferta nos dois gráficos são os mesmos e, portanto, o resultado sobre equilíbrio tem que ser exatamente o mesmo.
a nossa conclusão é: não importa sobre quem incide a responsabilidade de recolhimento de imposto, tá? O efeito sobre o custo do produto para o consumidor, da unidade do produto para o comprador, e sobre a receita por unidade vendida de produtos para o vendedor vai ser o mesmo, né? Quem determina quanto que o imposto tira de receita do vendedor e quanto que o imposto põe de preço a mais para o comprador não é a responsabilidade pelo recolhimento, né? Essa responsabilidade pelo recolhimento tem efeito neutro, né? E tanto é verdade isso, né? De fato a nossa legislação tributária reconhece isso. E a nossa legislação tributária ela usualmente fala o seguinte: está criado um tributo tal, né, cuja alíquota, né, ou cujo valor é de tanto por unidade, se fosse um tributo específico, que é o caso do nosso exemplo aqui, ou se for um tributo de valor, e a alíquota é de tanto por cento do valor da transação. Mas na legislação a gente fala que o tributo incide sobre a transação, né? Então ele incide sobre a transação de compra e venda, né? Ele incide sobre a venda. Eu deveria ter colocado aqui, né? Ele incide sobre a venda, é verdade, mas uma vez que um tributo incide sobre a venda, ele também incide sobre a compra, né? Ele incide sobre a operação de venda, e toda a venda ela pressupõe uma compra, então ele incide sobre a venda e a compra simultaneamente, né? Assim coloca a nossa legislação. E uma outra coisa que a legislação faz, às vezes em legislação complementar à lei que instituiu o tributo, é estabelecer quem é responsável pelo recolhimento do tributo, né? E o critério para a gente determinar quem é responsável pelo recolhimento do tributo não pode ser quem eu queira que sofra mais ou sofra menos pelo tributo, que a gente acabou de ver que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo não implica, né, dizer que um agente vai sofrer mais e outro vai sofrer menos, né, pelo tributo. Tá? Isso aqui não vai ter efeito algum sobre quem vai ser mais impactado ou menos impactado sobre o tributo. Porém, é possível que seja mais custoso para um agente recolher o tributo do que para outro. Por exemplo, eu pego o caso do ICMS, né? A gente não fala que o consumidor final é responsável pelo recolhimento do tributo. Por que a gente não fala isso? Porque imagine se nós tivéssemos que recolher o ICMS de todos os bens, de todos os produtos que a gente compra no supermercado, né? Então, após cada compra de supermercado, a gente tinha que fazer uma lista de cada item que a gente comprou, pegar lá a nota fiscal, enumerar ali item a item, ver qual que é a alíquota de ICMS que incide sobre cada um desses produtos. Ia dar um trabalho enorme para cada um de nós, né? Sobre um valor de venda muito pequeno, né? Para o supermercado é mais fácil fazer esse recolhimento. Por quê? Porque o supermercado ele tem já totalmente automatizado quanto ele vendeu de cada produto, né? Ele vende um valor muito grande de todos os produtos, tá? Então ele é menos custoso para o supermercado operacionalizar o recolhimento do tributo do que para o consumidor final. E por isso que o supermercado operacionaliza esse recolhimento final, tá? Então, primeira moral da história, tá? O efeito líquido, né? O efeito em termos de preço, de repasse ao preço do consumidor e de absorção no preço do produtor, né? Da introdução de um imposto específico, ele independe de quem é responsável pelo recolhimento desse tributo. Tá? A gente já vai discutir, né, o que faz com que parte do tributo seja mais repassado ao consumidor ou mais ao produtor. Daqui a pouquinho a gente chega lá, tá? Então essa é a primeira, mas a primeira lição é essa, que é uma lição bem importante. Não é um resultado intuitivo, né? Se a gente fala os compradores têm que pagar o imposto, parece que o produto vai ficar mais caro para o comprador. Mas as condições de mercado, no mercado de concorrência perfeita, vai fazer que parte do tributo vai ser repassado, vai ser absorvido pelo vendedor, porque a demanda se retrai e daí o vendedor vai ter que praticar um preço mais baixo, né, num novo equilíbrio, então parte do tributo acaba sendo repassada ao vendedor, tá? E vice-versa, né? Se eu faço com que o vendedor seja responsável pelo recolhimento de todo o tributo, parte desse tributo vai ser repassado ao comprador, né? Então, o custo do tributo vai ser de alguma maneira dividido entre vendedores e compradores, tá? Daí a gente vai ver o que determina essa divisão, tá? Mas uma outra coisa interessante que vai facilitar um pouco a nossa exposição do impacto de um tributo é o seguinte: no nosso gráfico à esquerda,
eu disse que era responsável pelo recolhimento do tributo era o vendedor, né? Então, na determinação do preço de equilíbrio, eu olhava o preço pago pelo comprador. Tá? Esse preço pago pelo comprador é o que a gente pode chamar de preço bruto, que eu estava olhando aqui no eixo horizontal. Né? Porque se o vendedor é responsável pelo recolhimento do imposto, tá? O preço que o comprador paga, ele tem um imposto, mais o que vai sobrar para o vendedor, mais o preço líquido. Né? Então, nesse eixo aqui, eu estou medindo o preço que o comprador paga, eu estou medindo o preço bruto. Né? Nesse gráfico aqui à direita, tá? No eixo horizontal, eu estou medindo o preço líquido, né? Por quê? Porque eu disse aqui que o preço, que quem vai recolher o imposto, o tributo, é o comprador. E nesse caso aqui, o preço que vai determinar, o preço que eu estou olhando aqui é o preço que vai ser passado ao vendedor, que é o preço líquido do tributo, o preço final ao vendedor. Então, nesse gráfico aqui, no eixo vertical, eu estava olhando o preço líquido. Tá? Então, aqui, para sair do preço bruto de equilíbrio e chegar no preço líquido, eu tirei o imposto. Né? Aqui, para sair do preço líquido de equilíbrio e chegar no preço bruto, eu acrescentei o imposto. Tá? Mas o que a gente viu é que a gente chega ao mesmo preço bruto de equilíbrio e ao mesmo preço líquido de equilíbrio. Tá? E se você olhar no gráfico à esquerda, no gráfico à esquerda eu tinha uma curva de oferta inicial, que estava marcada em cinza, e uma curva de oferta final, que ficou marcada em azul. Né? E o que a gente pode ver é que no equilíbrio, depois da introdução do imposto, eu cheguei num ponto em que a distância entre a curva de oferta e a curva de demanda, a curva de oferta inicial em cinza e a curva de demanda, ela é igual ao montante do imposto. Tá? E a mesma coisa acontece no gráfico à direita. Eu tinha uma curva de demanda inicial que estava marcada em cinza e uma curva de demanda final que ficou marcada em vermelho. Né? Tá certo? A gente chegou a um equilíbrio final e a gente vê que nesse equilíbrio final, tá, a distância entre o ponto sobre, dada essa quantidade de equilíbrio final, a distância entre o ponto sobre a minha curva de oferta original e a minha curva de demanda original, né, essa que está destacada aqui em cinza, também é igual ao montante do meu tributo. Né? Na verdade, a gente podia falar o seguinte, então por que eu não represento, tá, no eixo vertical, os dois preços, o preço líquido do tributo e o preço bruto, né, o preço embutido, o tributo. Tá? E eu uso um preço para representar a curva de oferta, outro preço para representar a curva de demanda, e digo o seguinte, quando chegou o imposto, tá, o imposto vai separar os dois preços. Né? O preço de oferta e de demanda vão ficar separados, e o montante que eles vão ter que ficar separados é exatamente igual ao montante do tributo. Bom, vamos fazer isso, tá? Aqui no nosso próximo gráfico. Tá? A gente diz que o tributo ele impõe uma cunha, tá certo? Se eu estiver olhando aqui o preço, aqui no meu eixo vertical, esse preço aqui ele pode representar tanto o meu preço líquido quanto o meu preço bruto. Tá? Na leitura da curva de demanda, é o preço bruto que eu estou olhando. Na leitura da curva de oferta, o ofertante só está pensando no preço líquido, é o preço líquido que eu estou olhando. Isso quer dizer que essa curva de demanda e essa curva de oferta, elas não vão mudar com a introdução do imposto, né? Se eu estiver olhando, quando eu estiver vendo a curva de oferta pensando isso daqui como preço líquido e quando eu estiver vendo a curva de demanda pensando isso daqui como preço bruto. O que acontece é que quando eu introduzo o imposto, tá? O novo equilíbrio vai se dar num ponto em que a distância entre a curva de demanda e a curva de oferta é exatamente igual ao montante do imposto, exatamente igual a esse montante que estava desenhado aqui. Tá? Então eu digo que o imposto ele causa um descolamento, né, entre o preço pago pelo comprador, que é o preço sobre a curva de demanda, e o preço recebido, o preço líquido recebido pelo vendedor, que é o preço sobre a curva de oferta. Esse descolamento de preço é chamado de cunha fiscal. Tá? Então a gente diz que o imposto introduziu uma cunha fiscal, uma separação, né, da percepção de preço. Tá? O demandante, o comprador, ele percebe o preço, o vendedor percebe esse preço deduzido do imposto, né? Então um preço menor. Tá? E vai ter uma separação. Então, no meu novo ponto de equilíbrio, de fato, o preço de demanda está acima do preço de oferta. Tá? No meu novo ponto de equilíbrio. Bom, isso significa o quê? Né? Se a gente lembrar lá da nossa discussão sobre excedente, o preço de demanda é o preço que um vendedor, que um comprador atribui, tá,
a mais uma unidade de produto a ser produzida, né? A próxima unidade do produto a ser vendida. E o preço de oferta é o preço que o vendedor está disposto a vender essa próxima unidade. Né? Quando eu descolo o preço de demanda e o preço de oferta, quando o preço de demanda está superior ao preço de oferta, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu poderia deixar um comprador e um vendedor mais felizes, permitindo que eles transacionassem uma unidade adicional de produto, sem que eles tivessem que pagar o tributo, né, o imposto para o governo. Tá? Então eu tinha uma potencialidade de deixar os dois lados mais felizes nessa história aqui. Mas a presença do imposto, uma vez que todo mundo tem que pagar o imposto, não tem quem possa se safar disso, tá? Essa potencialidade não é realizada. Isso sugere que a introdução desse imposto aqui gere uma certa ineficiência. A gente já vai falar dessa ineficiência decorrente da introdução do imposto. Mas antes de falar dessa ineficiência, né, vamos falar um pouquinho, né, de como que a introdução desse imposto é dividida entre comprador e vendedor, né, do produto. Tá? A gente já viu que a obrigação de recolhimento do imposto não afeta, né, quem vai arcar com a maior parte ou a menor parte desse tributo. Tá? Isso aí vai ser definido pelo formato das curvas de oferta e de demanda. Vai ser definido pelo mecanismo de mercado. Né? E o que acontece? Tá? Vamos fazer um gráfico aqui, dois gráficos aqui. Nesse gráfico aqui, tá? Eu estou um gráfico esse gráfico aqui à esquerda. Tá? O governo introduziu um imposto do montante T, tá? Que vai desde, né, desse ponto até esse ponto aqui, tá? Toda a distância, né, toda a cunha que foi feita entre a curva de oferta e de demanda, com a introdução desse novo tributo, né? O meu equilíbrio, que antigamente estava aqui, um Q0, vai passar a ser uma quantidade de equilíbrio Q1, tá? O preço de equilíbrio, que inicialmente era P0, tá? Vai passar a ser percebido pelo comprador como P1D, tá? E pelo vendedor como P1S. A diferença entre esses dois preços é exatamente, né, o tributo, tá? Uma parte do tributo, então, foi absorvida pelos vendedores. Essa parte do tributo absorvida pelos vendedores é esse diferencial delta PS, marcado aqui por essa setinha em azul, apontando para baixo, indicando que os vendedores perceberam uma queda no preço da venda do produto deles, né? E outra parte do tributo foi repassada ao preço final, aos consumidores, tá? E essa parte repassada ao preço final aos consumidores vai ser dada por essa distância aqui, né? O nosso preço final aos consumidores, menos o preço P0, esse delta PD, tá? E vai estar indicado aqui com essa setinha aqui em vermelho, né? Nesse caso aqui, o que aconteceu? O que aconteceu nesse caso aqui foi que a maior parte do tributo foi repassada aos consumidores. Os vendedores absorveram menos da metade do tributo, né? Quando é que isso acontece, tá? Bom, eu ainda não falei de elasticidade da oferta, tá? Então eu vou falar aqui que a oferta é menos inclinada que a demanda. Tá? Só substituindo o texto aqui, né? Sempre que a oferta for menos inclinada que a demanda, vai acontecer isso, né? Quando eu vou achar um ponto na curva de oferta em que a distância entre o preço de demanda e o preço de oferta é exatamente igual ao meu tributo, se a oferta é menos inclinada, o preço na curva de oferta cai menos do que sobe o preço na curva de demanda. Então, na verdade, a gente vai ver que se eu tiver duas curvas se cruzando no mesmo ponto, tá? A curva menos inclinada é a mais elástica, né? Então, usualmente a gente também fala, se a curva de oferta for mais elástica que a curva de demanda, tá? A maior parte do preço do tributo vai ser repassado aos vendedores, tá? Seria esse o resultado falando em termos de elasticidade. Mas eu ainda não falei de elasticidade da oferta, estou devendo falar isso para vocês, né? Então, vocês podem ficar por hora, né? A curva de oferta é mais horizontal que a curva de demanda, né? Ela é mais próxima da horizontal que a curva de demanda. Nesse caso, a maior parte do tributo vai ser repassada ao preço final aos compradores. Mas pode acontecer o contrário, pode acontecer da curva de demanda, né, ser mais horizontal, menos inclinada que a curva de oferta, né? Vamos colocar aqui menos inclinada que a curva de oferta para a gente evitar falar de elasticidade. Menos inclinada que a curva de oferta.
E nesse caso aqui, o que vai acontecer é, como vocês podem ver graficamente aqui, a maior parte do tributo vai ser absorvida pelos vendedores. Só um pouquinho do tributo vai ser repassado aos compradores, tá? Então, o que determina, né, quem que vai arcar, né, com o tributo que foi introduzido, né, sobre a venda de um bem específico em termos de repasse a preço, tá? Não é quem é responsável pelo recolhimento do tributo, mas é quem tem mais facilidade em reduzir as suas quantidades, quem reduz a sua quantidade mais intensivamente, né, quem faz a sua quantidade variar mais intensivamente em resposta à variação de preços, tá? Então, no lado esquerdo, tá, a oferta ela consegue responder com maior intensidade a mesma variação de preço comparativamente à demanda. E nesse caso aqui, a maior parte do tributo vai ser repassada para os compradores. No lado direito, eu tenho uma demanda que responde muito bem a variações de preço e mais intensamente do que a curva de oferta. Nesse caso aqui, a maior parte do tributo vai ser absorvida pelos vendedores, tá? E é isso que determina, né, quem fica com a maior parte do tributo, tá? Vamos pegar alguns casos extremos, tá? Eu vou pegar primeiro dois casos extremos em que todo o tributo é repassado aos compradores, tá? E isso vai acontecer em duas situações. No primeiro caso, quando a curva de oferta é perfeitamente horizontal, tá? A gente diz que uma curva de oferta horizontal é uma curva de oferta infinitamente elástica, né? E o que acontece se eu introduzo um tributo, a gente viu que o novo equilíbrio vai se dar no ponto em que a distância entre o preço de demanda e o preço de oferta é igual ao novo tributo. Como o preço de oferta não se altera, porque a minha curva de oferta é horizontal, né? Eu vou ter que repassar todo o tributo para os compradores vão arcar com todo o custo do imposto. Todo o imposto vai ser ônus para os compradores. Do lado, um outro caso em que todo o ônus do imposto vai ser repassado para os compradores acontece quando a curva de demanda é completamente inelástica, quando a curva de demanda é vertical, né? Nesse caso aqui, eu tinha um equilíbrio inicial antes do imposto, nesse ponto aqui, tá? E depois da introdução do imposto, eu preciso achar um ponto no qual o preço sobre a curva de demanda está acima do preço sobre a curva de oferta no montante T. Bom, nesse ponto da curva de demanda, o preço sobre a curva de demanda está acima do preço sobre a curva de oferta no montante T e apenas nesse ponto aqui, né? Isso quer dizer que nesse caso aqui, tá, quando os demandantes eles não respondem a preço, evidentemente os ofertantes conseguem repassar, não digamos assim, intencionalmente, mas pelo mecanismo do mercado, eles vão acabar repassando todo o tributo aos vendedores, tá? Então, na verdade, se você aos compradores, perdão, você vai ser repassado todo o tributo, né? Então, na verdade, se vai ser introduzido um tributo sobre um produto que você compra, a sua preocupação deve ser o seguinte: olha, quão sensível somos nós, compradores, eu e os outros compradores, à variação de preço. Se nós somos muito sensíveis à variação de preço, a chance é que nós vamos ter um pequeno repasse de preço com esse tributo, tá? E essa chance vai ser ainda mais forte, que esse repasse vai ser pequeno, quando eu olhar para os vendedores e descobrir que eles são muito pouco sensíveis à variação desse tributo. Agora, se eu sou muito insensível à variação de preços e acredito que os outros compradores também são muito insensíveis à variação de preço, eu posso estar me aproximando de um caso como esse gráfico aqui na direita, eu posso falar, bom, é possível que eu tenha que arcar com grande parte do tributo, né? Ou se talvez eu não seja tão insensível assim à variação de preço, mas eu acho que os ofertantes são exageradamente sensíveis à variação de preço. Eu vou estar me aproximando de um gráfico aqui como esse à esquerda e eu vou ter que arcar com todo o tributo. Mas pode acontecer situações opostas. Pode acontecer que situações extremas nas quais quem vai arcar com todo o tributo é o vendedor do produto, né? Que são os nossos próximos dois gráficos, tá? Então aqui à direita, tá, eu tenho o gráfico de uma curva de demanda horizontal e uma curva de oferta mais bem comportada, né? Aqui a gente diz que a demanda é infinitamente elástica, eu já havia dito isso para vocês, né? Novamente, tá? Antes do tributo, o meu equilíbrio estava aqui, né? Esse aqui era o meu equilíbrio inicial, é zero, tá? Após o tributo, tá?
A quantidade de equilíbrio deve ser reduzida até que eu chegue num ponto, né, em que a distância entre a curva de demanda, a distância vertical entre a curva de demanda e a curva de oferta, seja exatamente igual ao montante do tributo T. Né? Então, quando eu faço essa redução aqui na quantidade de equilíbrio, eu atingi um novo equilíbrio, né, porque eu tenho aqui a cunha fiscal exatamente do montante do tributo T. E o que a gente vai ver é que como a curva de demanda é horizontal, o preço pago pelos compradores não se altera. Tá? Então os compradores eles não absorveram nem um centavo desse imposto. Todo ele foi absorvido pelos vendedores que vão ter que vender o seu produto, né, ao preço anterior reduzido do montante T. Né? E um outro caso em que todo o tributo vai ser absorvido pelos vendedores é quando não a curva de demanda, mas agora a curva de oferta é vertical. Né? A curva de oferta completamente vertical é equivalente a dizer que a curva de oferta é completamente inelástica. Né? Eu vou falar, estou devendo falar da elasticidade do preço da oferta, então vou colocar aqui uma curva de oferta completamente vertical. Né? Novamente, antes do imposto, o meu equilíbrio estava aqui, esse era o preço de equilíbrio antes do imposto. Né? Quando eu coloco o imposto, eu preciso achar, tá? Para alguma quantidade, algum ponto sobre a curva de demanda e de oferta, um ponto no qual a distância vertical entre o preço sobre a curva de oferta e o preço sobre a curva de demanda é igual a T. Né? Isso se dá quando eu estou nesse ponto sobre a curva de oferta e nesse ponto sobre a curva de demanda. Né? A minha quantidade de equilíbrio, nesse caso, não saiu de lugar. Tá? Se a minha oferta ou minha demanda são verticais, o meu equilíbrio não é afetado e todo o tributo vai ser repassado, né, para o vendedor. O vendedor vai ter que vender o seu produto a um preço mais baixo. Né? Então isso aqui são casos extremos. Né? De uma maneira geral, tá? Quanto menos sensível a preço for a oferta, mais do tributo em relação à demanda, né, mais do tributo vai ser repassado aos vendedores do produto. Quanto mais sensível for a oferta em relação à demanda, mais do tributo vai ser repassado aos compradores do produto. Tá? Então essa é a moral da história e essa regra que vai prevalecer, né, para a introdução de um imposto de uma maneira geral, tá? De repasse de preço, do impacto do repasse do preço do imposto para compradores e vendedores. Bom, vamos ilustrar isso através de dois exemplos históricos, tá? O primeiro é um exemplo que eu só vou dizer que eu acho que foi digamos assim, uma artimanha política, e o segundo é um exemplo que eu tenho mais informação, né, para dizer que realmente é isso que acontece, tá? Especialmente são exemplos que ilustram essa ideia, né, de que é ilusória, tá? A ideia de que um tributo ele vai incidir diferentemente sobre uma das partes conforme eu escolha a outra parte ou não, né, como responsável por recolher o tributo. Tá? Então deixa eu dar dois exemplos aqui que são interessantes. Tá? O primeiro exemplo, tá, é um exemplo que está associado à história aqui da economia brasileira, né, um exemplo importante da história da economia brasileira, que ocorreu lá na época do golpe militar, né, no século passado, na década de 60 do século passado. Vocês sabem, né, nós tivemos lá em 1964, né, um golpe militar que instituiu um regime militar no país, né, assim, uma ditadura no país, né, digamos assim, uma ditadura militar no país. E esse golpe ele teve muitas coisas horrorosas, a gente sabe disso, né? Mas o regime militar ele fez uma coisa que trouxe benefício econômico para o país. Tá? Não estou querendo defender regime militar aqui, longe de mim, né? Mas ele fez algumas medidas de política econômica, especialmente, bom, tem todo um debate quando se estuda a economia brasileira, mas para muitos analistas da história da economia brasileira, eles acham o seguinte: depois do golpe militar, tá, os militares, os novos governantes do país, né, impostos, né, governantes não escolhidos pelo povo, mas impostos pelos militares, tá, eles perceberam, tá, e perceberam com razão, que nós estávamos caminhando para problemas econômicos importantes. Tá. E os problemas econômicos estavam relacionados a uma série
de desequilíbrios estruturais na economia brasileira, tá? E um desequilíbrio importante, né, que tinha na economia brasileira era a nossa legislação trabalhista, tá? É, o, nós tínhamos uma tradição getulista, né, e, digamos assim, que era uma tradição populista de esquerda, né? Enfim, eu não gosto muito de usar esses rótulos populistas e assim por diante, mas digamos assim, nós tínhamos uma tradição de política que prevalece ainda no país, enfim, que tentava ganhar apoio político, promovendo benesses fáceis para a população, né? Por que eu estou dizendo benesses fáceis? Benesses que num primeiro momento podem ser entendidas como uma grande vantagem, mas que no momento que mais para frente podem reverter e virar uma grande desvantagem, né? Então, num primeiro momento parece que eu favoreci uma grande parcela da população e mais para frente essa grande parcela favorecida se vê efetivamente que foi profundamente prejudicada, tá? Talvez uma ilustração recente, atual disso seja o que acontece na Venezuela, né? O governo chavista da Venezuela, né? Ele é um governo enfim, que vem lá do tempo do fundador dessa tradição, que era o Hugo Chávez, né? Ele foi um sujeito que primeiro tentou dar um golpe militar, foi fracassado, etc. Depois ele foi eleito presidente da Venezuela e começou a tomar uma série de medidas, tá, que agradaram demasiadamente a população, né? Ele começou a distribuir riqueza e renda na população, tá? E isso gerou um grande apoio popular para ele. Com esse grande apoio popular, ele começou a pleitear um grande aumento de poder também, né? Para ele e depois para os seus seguidores, né? O atual presidente da Venezuela, o Maduro, tem um grande poder, né, político e um poder de polícia, né, e poucas instituições que contrabalanceiem esse poder. Tá? Eu não quero entrar muito na discussão política, mas pelo menos na minha leitura como economista eu acho que é um caso de governo populista. As medidas tomadas pelo Hugo Chávez, né, quando ele assume a presidência, quando ele assume o poder, foram medidas que trouxeram ganhos significativos muito fortes para grande parcela da população, tá? E por isso ele ganhou apoio popular, e isso não é ilegítimo, isso é legítimo, né? O problema é que essas medidas elas ficaram irreversíveis, né? Elas irreversíveis por uma série de razões, entre outras porque conjuntamente a ganhar o apoio popular, o Hugo Chávez, né, e de fato todo o movimento chavista, ele começou a costurar, né, mecanismos de consolidar o poder desse movimento, né, a despeito da existência ou não de apoio popular, digamos assim. Mas o que aconteceu é que essas medidas eram medidas que, primeiro, eles estatizaram todas as empresas petrolíferas do país, né? Essa estatização, no primeiro momento, gerou um grande caixa para o governo que poderia gerar essa distribuição de benesses que grande parte da população da Venezuela gostou, né, e teve grande apoio, né, popular na Venezuela. Tá? Porém, no longo prazo, né, essa privatização não veio acompanhada da manutenção de uma boa gestão das companhias petrolíferas. Então a produtividade do petróleo no país caiu muito, né? Segundo, grande parte das benesses que o Chávez tinha dado para essa população era financiada pelo fato de que o preço mundial do petróleo estava muito elevado. Então, como a Venezuela é um grande exportador de petróleo, isso dava muita receita, né, para esse governo, e ele poderia, então, com essa grande receita, com essa benesse do grande preço do petróleo no comércio internacional, ele poderia distribuir essa benesse com a população. De certa maneira, o Brasil foi beneficiado por isso também, né? Nós passamos uma época em que o preço das commodities minerais, de uma maneira geral, estava muito elevado. Como o Brasil é um grande exportador de minério, né, foi muito beneficiado com isso, tá? O preço da soja também estava muito elevado, o Brasil foi muito beneficiado por isso. Então, os países exportadores, né, de commodities minerais e de commodities de uma maneira geral foram muito beneficiados nesse período, né, que foi basicamente preço da commodity puxados para cima pelo crescimento extraordinário que a China apresentou no período. Mas na Venezuela o quadro foi esse, né? O que aconteceu?
Bom, primeiro, as empresas petrolíferas da Venezuela começaram a produzir cada vez menos, porque foram mal geridas. Segundo, o preço do petróleo caiu, enfim. E eu podia contar um monte de histórias aqui para falar todas as fontes que o Hugo Chávez usou para gerar benesse para a população haviam secado e, de fato, o PIB da Venezuela começou a cair. E o que acontece hoje é que a Venezuela passa por uma crise profunda, muito profunda mesmo, né? E essa crise ela não consegue ser revertida no voto simplesmente porque os chavistas eles consolidaram o seu poder, né? Através de controlando, né, o judiciário, controlando o exército, enfim. Então eles têm um poder muito consolidado lá que é muito difícil de reverter. É uma situação muito ruim, né? O Brasil não estava nesse quadro em 1964, né? Talvez não justificasse, né, o golpe militar, tá? Não passou por esse quadro no período mais recente, né? Assim, que nós tínhamos um governo de esquerda, petista, mas não foi um governo que conseguiu, ou que se tentou, não conseguiu, mas eu acho que sequer tentou, né, essa consolidação de poder para além, né, das nossas instituições democráticas. As nossas instituições democráticas foram minimamente preservadas e assim por diante. Mas só para dar um exemplo do que eu estou chamando aqui de uma política populista não muito sustentável, né? O fato é que, em 1964, haviam sido implementadas, tá, medidas populistas que dificilmente seriam sustentáveis, né? Uma medida populista dificilmente sustentável, mas que era lá consequência do getulismo, da tradição getulista no Brasil, né? Foi uma medida era a nossa legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista, ela ditava que todo empregado, né, com mais de 12 anos de trabalho, ele tinha estabilidade no emprego. Então, isso a princípio parece ser uma coisa boa, né? Quer dizer, a gente quer proteger os trabalhadores, usualmente os trabalhadores são aquelas pessoas que dependem da sua renda de trabalho para sobreviver, então são pessoas mais vulneráveis de uma sociedade e ninguém é contra que os trabalhadores tenham algum tipo de colchão amortecedor, né? Só que essa lei, ela põe o colchão amortecedor sobre o empregador. O fato é que o empregador não tem colchão amortecedor, né? Os negócios das pessoas, eles oscilam, eles têm momentos de bonança, onde as coisas vão bem, e tem momentos de dificuldade, onde as coisas vão mal, né? Como que os empregadores conseguem, de alguma maneira, administrar isso? Eles têm que ser capazes de reduzir custo quando as coisas vão mal, né? Vão produzir menos, mas acá com um custo menor, e quando as coisas estão bem, eles podem contratar mais gente, etc., e produzir mais, né? Uma parte importante do custo das empresas é o custo com mão de obra. Quando eu imponho estabilidade no trabalho, uma parte do custo com mão de obra começa a ficar difícil de ser administrada, né? As empresas vão quebrar com mais facilidade. De fato, as empresas prevendo isso, o que elas vão fazer? Aquele funcionário está em vias de completar 12 anos de serviço, de ganhar estabilidade, bom, vão demitir esse sujeito. Eu adoro ele é um ótimo funcionário, eu não gostaria de demitir, né? Se eu tivesse em crise, ele seria o último a ser demitido, mas como ele vai ganhar estabilidade, eu não posso, né, arcar com esse custo de manter a estabilidade para ele, vou demiti-lo, né? Então o que estava acontecendo é assim, uma maior dificuldade das empresas manterem funcionários por muito tempo em serviço, né? Então o benefício gerado pela lei estava ficando mais complicado, tá? E as empresas que de alguma maneira ficaram com um percentual grande de seus funcionários com grande tempo de serviço começavam a ficar cada vez mais engessadas, né, com a sua capacidade de administrar, né, esses encargos, a sua folha de salário, sua folha de pagamentos. Então, o que aconteceu foi que o governo militar percebeu que isso aqui era um problema. E, de fato, na minha opinião, tá, ele percebeu isso corretamente. Tá? Eu não sou contrário a gente garantir segurança para o trabalhador. Tá? Eu não sou contrário a um estado de bem-estar social que promova algum tipo, né, de seguro-desemprego, né? Nada disso, tá? Assim, eu sou favorável a promover o bem para as pessoas que estão pior numa sociedade, né? Mesmo que isso imponha algum custo a quem esteja melhor na sociedade. Mas a gente tem que ser inteligente em promover esse bem, né? E esse tipo de legislação
na minha leitura, como foi a leitura, né, do governo militar na época, tá? Eles estavam sobre orientação econômica do Roberto Campos e do Bulhões, né? O Bulhões especialmente era um bom economista, né? E eles falaram, isso aqui é um problema, a gente precisa sanar isso. Mas mesmo o governo militar era um governo que precisava de apoio popular, né? Então, para não perder, para conseguir manter um mínimo de apoio popular mesmo entre as classes trabalhadoras, né? Eles falam, nós vamos mudar essa regra, mas não podemos tirar essa garantia de estabilidade sem colocar nada em lugar, né? E o que eles fizeram foi instituir o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele pode ser entendido um pouquinho como um tributo, tá? Talvez seja um pouco exagerado chamar isso de um tributo, mas um pouquinho como um tributo, né? Ele tem um aspecto de tributo. O que essa reforma, entre a grande reforma econômica que o Roberto Campos e o Bulhões fizeram, né, nesse período, entre muitas medidas, uma medida foi essa. Eles falaram o seguinte, ó, vamos dar a opção para cada novo trabalhador de escolher entre dois regimes de contrato. O regime tradicional, no qual ele vai ter estabilidade depois de 12 anos de serviço, e o regime de fundo de garantia por tempo de serviço. No regime de fundo de garantia por tempo de serviço, um determinado percentual da folha de pagamento, que eu não me lembro qual que era, tá? E não sei se mudou ao longo da história, então não vou dizer qual que era, tá? Ele vai ser recolhido mensalmente, tá? Para a Caixa Econômica Federal ou para uma instituição pública que vai gerir esse recurso como um fundo, né? É um fundo que é do trabalhador. Então isso aqui de fato é em parte do trabalhador, tá? Mas vamos encarar como um tributo no contexto da nossa discussão. Esse fundo ele vai poder ser recolhido pelo trabalhador em duas circunstâncias. Caso ele seja demitido e não demitido por justa causa, então se o empregador demite o trabalhador, ele pode rever esse fundo, né, esse dinheiro que foi depositado lá naquela conta bancária, que vai render alguma coisa, tá? Ele tem um rendimento, etc. Então o trabalhador pode recolher isso aqui quando ele for demitido, ou quando ele se aposentar, ele também tem direito a recolher o seu fundo de garantia por tempo de serviço, né? E quem contribui para formar esse fundo de garantia por tempo de serviço, né, esse fundo de garantia por tempo de serviço vai ser formado, tá, por uma contribuição do trabalhador e uma igual contribuição dada pelo empregador. Então, na verdade, o fundo de garantia por tempo de serviço ele vai ser formado metade pelo empregador, metade pelo trabalhador. E aí que está um pouquinho a esperteza dos militares, né? De fato, quem vai determinar o que a gente viu, se for pensar que o recolhimento para o fundo de garantia por tempo de serviço tem características de um tributo, né? Porque ele é imposto, as pessoas não podem escolher o que fazer com aquele dinheiro, tá? O governo fala o seguinte, ó, o trabalhador é responsável por recolher metade desse fundo de garantia e os empregadores são responsáveis por recolher metade desse fundo de garantia, tá? Na verdade, isso é um faz de conta, né? Por quê? Porque a gente sabe, de fato, na prática, quem recolhe é o empregador, tá? Só que metade do valor recolhido, ele vai lá no seu olerite, ó, eu descontei isso daqui, é o desconto do fundo de garantia do tempo de serviço, né? E na sua conta do fundo de garantia de tempo de serviço aparece esse desconto, mais um tantinho que é o que o empregador está pagando. Tá? Então o empregador ele acha que está pagando um tributo para o trabalhador, isso é custo de ele contratar o trabalhador, e isso vai ser repassado no mercado de trabalho, pelo menos em parte aos trabalhadores. Né? E como? Tá? Usualmente a gente deve esperar que os trabalhadores eles vão ter que trabalhar, caso o salário seja alto ou seja baixo, ou seja, a oferta de trabalho, aqui é um mercado de trabalho, né? Então se eu estou medindo quantidade e o preço aqui é salário, tá? A oferta de trabalho é o número de trabalhadores que estão dispostos a trabalhar a um determinado salário. A oferta de trabalho deve ser pouco sensível ao preço, né? Ela deve ser, então o preço varia, a quantidade ofertada deve variar muito pouquinho, né? Então como a oferta deve ser muito mais menos inclinada que a demanda, o fato é que grande parte do
custo do FGTS é repassado ao trabalhador, tá? Mas em tese isso aqui não é tão ruim assim, porque grande parte desse custo que é repassado ao trabalhador, em última instância é do trabalhador, porque ele vai poder resgatar, né, o fundo lá no futuro, tá? Depois passaram, né, um monte o governo trapaceou muitas vezes esse FGTS de tal maneira que ele de alguma maneira se apropriou de parte desse FGTS, especialmente através de mecanismos inflacionários, mas não é a nossa discussão, né? O que eu queria ressaltar aqui, que isso aqui foi de certa maneira uma artimanha do governo militar para fazer com que o FGTS parecesse mais palatável, né, do que ele poderia parecer se eu falasse, ó, o FGTS vai ter que ser recolhido sobre o salário do trabalhador. Na prática, dizer que metade o empregador paga, metade o trabalhador paga, ou dizer que o trabalhador paga tudo, na prática não faz diferença, de acordo com a nossa discussão aqui de um mercado em concorrência perfeita, que de alguma maneira geral a gente pode achar que o mercado de trabalho de um país como todo deve se aproximar mais ou menos de um mercado em concorrência perfeita. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é um exemplo brasileiro também, né, para o qual eu tenho um pouco mais de informação, embora informações qualitativas, tá? Que uma coisa que aconteceu, né, já na década de 90 do século passado. Eu vivi isso, acompanhei, já era adulto, né, acompanhei os eventos até com uma certa atenção no período, tá? Que foi o seguinte, na década de 90, tá, o governo federal e alguns dos governos estaduais, percebendo que eles não tinham condições de manter em bom estado as suas rodovias, né, e que isso poderia comprometer toda a economia desses estados e do país, eles decidiram promover, né, um programa de privatização das rodovias, né, que vige até hoje, né? Hoje as nossas principais rodovias, elas são geridas, administradas por empresas privadas que cobram um pedágio, né, em troca disso, tá? E foi dessa época que surgiu, né, o primeiro programa de privatização. Privatização é um termo forte porque as rodovias continuam propriedade do Estado, né? Elas são apenas concedidas, né? Então, um programa de concessão de rodovia seria o termo tecnicamente mais correto, né? O que aconteceu, né? Com esse programa de privatização, tá, o governo não tinha dinheiro para nada, pouca gente queria investir no Brasil na época, assim, era um país considerado de altíssimo risco na época. Então, e tinha muita urgência de que fossem feitos investimentos em, pelo menos, recuperação das rodovias e assim por diante, né? O resultado é que as rodovias foram concedidas, mas para viabilizar a concessão dessas rodovias com a realização dos investimentos que seriam necessários, elas foram concedidas com a imposição de tarifas de pedágio muito elevadas, que até hoje a gente reclama das tarifas de pedágio, né? Mas na época eram mais elevadas ainda, o peso para o usuário foi muito grande inicialmente, né? E como no período, tá, a economia brasileira não estava bem, ela estava em crise, isso teve um impacto muito grande sobre a qualidade de vida de uma classe de trabalhadores que eram os chamados caminhoneiros autônomos, né? Caminhoneiro autônomo é aquele sujeito que tem um caminhão, tá, e faz serviços de frete. Normalmente, esse caminhoneiro autônomo ele é contratado por um transportador. O transportador normalmente tem uma frota que atende parte da sua necessidade de transporte, mas quando ele tem uma demanda extraordinária, ele chama um caminhoneiro autônomo e paga o frete para esse caminhoneiro autônomo fazer o transporte, né? Então esse caminhoneiro autônomo, ele depende do dia a dia dele, enfim, ele depende, ele vive, na verdade ele é um trabalhador, né, mas que é dono de um instrumento, do instrumento de trabalho dele, que é o caminhão, né? Se não tiver frete, ele não tem renda, ele vai passar fome, ele vai ter que fazer outra coisa, né? E o que acontece? Como a economia estava passando por um período de crise, né? A nossa frota de caminhões era muito grande, os caminhoneiros autônomos eles estavam nessa situação, né? O frete estava muito baixo, e, na verdade, como eles queriam vender o serviço deles de qualquer maneira, o resultado foi que eu tive um equilíbrio de mercado com preço de frete muito baixo, então eles já estavam em uma situação limite. Quando chegou o pedágio, tá? O que acontece é que a oferta
desse serviço de caminhoneiro autônomo, né, era pouco elástica, eles não tinham muita opção do que fazer, senão botar o seu caminhão na estrada e transportar a carga por o preço que quisessem. Então, subiu o preço do frete, caiu o preço do frete, eles eram muito pouco iam responder muito pouco para isso, tá? A demanda era um pouco mais sensível, exatamente pela nossa questão de crise econômica, e o fato é que entrou o pedágio, o valor do frete de equilíbrio não mudou muito, e o caminhoneiro autônomo ele ficou naquela situação que ele estava recebendo pelo frete o que ele recebia até então e estava tendo que pagar o pedágio. A gente pode pensar que esse pedágio aqui ele tem o sabor de um tributo na nossa história aqui, né? Bom, o que aconteceu no período foi que teve um monte de manifestação de caminhoneiros, né? Surgiu um movimento que existe até hoje no Brasil chamado Movimento Brasil Caminhoneiro, e esse Movimento Brasil Caminhoneiro ele e fez um monte de paralisações de pedágio, né? Foi uma bagunça, né? O país começou a sofrer risco de separado e assim por diante, e não teve jeito, né? Governo, concessionárias, todo mundo falou, vamos conversar com os caminhoneiros, né? Não teve jeito. Algumas concessões foram feitas, tá? Para tentar reduzir um pouco o pedágio cobrado de caminhão, tá? E uma concessão que foi feita, que por incrível que pareça era pleito dos caminhoneiros, né, do Movimento Brasil Autônomo, eles falavam o seguinte, olha, nós não queremos pagar o pedágio, a gente acha que quem tem que pagar o pedágio é quem contrata a gente, são as transportadoras que pedem para a gente transportar a carga de um lugar para o outro, eles que contratam a gente que paguem o pedágio. E todo mundo aceitou sem discutir muito isso, né? Até criaram lá um mecanismo de vale-pedágio, né? A transportadora dá o vale-pedágio pro caminhoneiro para ele pagar o pedágio lá na frente, enfim. Teve todo um mecanismo criado para que o transportador falasse, então está aqui o seu frete e aqui o valor da carga está pago separadamente, né? E os caminhoneiros ficaram felizes, conquistamos isso, né? O que aconteceu mais para frente, né? Os caminhoneiros voltaram a reclamar, e uma reclamação que os caminhoneiros fizeram foi exatamente uma coisa que eu já tinha previsto. O que eu tinha previsto naquela discussão, né? Olha só, os caminhoneiros eles ofertam um serviço, né? Então aqui é o serviço de transporte que os caminhoneiros ofertam, eles têm uma curva de oferta muito inelástica, né? Tá certo? De fato eu nem precisaria falar isso, né? Bom, enfim, aqui está o preço do frete, né? Eu tenho aqui uma curva de demanda relativamente mais elástica, né? Vou desenhar ela até um pouco mais assim, né? Quando o governo impôs, quando apareceu o pedágio, se eu pensar o pedágio como se fosse um tributo, ele vai impor uma diferença entre a demanda, entre a curva de demanda e a curva de oferta, igual ao tamanho do pedágio. Esse T aqui é o valor do pedágio, né? A quantidade de frete vai cair pouco. Por quê? Porque a nossa curva de oferta é muito inclinada, né? O preço recebido pelo ofertante, olha aqui, ele despenca. Quase todo pedágio vai ser repassado ao ofertante, né? E o preço pago pelo demandante, que tem uma demanda mais elástica, tá? Aqui é o P recebido pelo ofertante, isso daqui é o preço líquido, né? E o preço bruto pago pelo demandante vai subir só um pouquinho, né? Era isso que a gente espera daquela discussão que a gente fez agora há pouco. Deveria ser esperado isso. E não importa quem é responsável por pagar o pedágio, né? Eles criaram um mecanismo para dizer, quem está tirando do bolso formalmente o dinheiro para pagar o pedágio quem está encomendando o frete e não o caminhoneiro. O fato é que não fez a mínima diferença, como previa a teoria econômica, né? Eu falei isso uma vez para um secretário de transportes, não sei se era secretário, era um alto funcionário da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. Falou, olha, se isso daqui fizer algum efeito, eu vou ter que rever minha teoria, porque a teoria diz que isso daqui não vai acontecer. Ele falou, não pode acontecer, você está tendo uma visão. E o fato é que, né, depois que eu falei isso, umas semanas depois os caminhoneiros estavam reclamando de novo. Por quê? Porque o fato é que essa medida, ela só modificou quem é responsável por recolher o pagamento. De fato, aqui não é bem um tributo, é uma taxa, né, o preço, mas quem é responsável por recolher esse, abre aspas, novo tributo, né? E não alterou o que é relevante para determinar sobre quem incide o custo do tributo, que são os formatos da curva de oferta e de demanda, né? Essa medida de falar que o dono da carga paga
pelo tributo e não, né, quem está realizando o transporte, é uma medida que a gente sabia que ia ser inócua, né? Mas foi adotada assim mesmo, né? E eu acho que é possível, né, que entre quem estava na negociação tivesse um pouquinho de ignorância de econômica, não é intuitivo esse resultado de fato, né? Mas eu acho que também tinha um pouco de malandragem. Eles estão pedindo isso, vamos deixar eles fazer isso, vamos conceder isso, a gente sabe que o efeito vai ser nulo, né? E eles vamos acalmar, né, esse movimento que está reclamando tanto até aqui. Tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar nessa aula de hoje. E vocês. Então, basicamente, o que a gente está. Só resumindo o resultado dessa aula, a gente só falou sobre efeito da introdução de um tributo, né, sobre o equilíbrio de mercado. A gente vai falar mais na próxima aula. A gente vai fazer uma análise agora de custo de eficiência desse tributo, tá? Mas, grosso modo, a ideia principal que a gente chegou aqui, tá naquele gráfico, nesses gráficos que a gente fez aqui, né? E a gente estava dizendo o seguinte: indiferente, né, se eu faço que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo seja do vendedor ou do comprador, no frigir dos ovos, tá? O tributo vai ser distribuído entre comprador e vendedor da mesma maneira, tá? Então é uma ilusão achar que quem é responsável pelo recolhimento do tributo vai arcar efetivamente com todo o tributo, né? Mesmo no mercado em concorrência perfeita, tá? Uma parte do tributo vai ser repassada a quem não é responsável pelo recolhimento do tributo. Esse é o primeiro resultado importante. O segundo resultado importante, ele está nesses dois gráficos aqui, né? Dizendo que quem vai arcar com a maior parte do tributo é quem tem a curva menos inclinada, né? Menos sensível à variação de preço, mais inclinada, perdão, né? Portanto, menos sensível a variações de preço, tá? Então, se a demanda for mais inclinada que a oferta, a maior parte do tributo vai ser repassada aos compradores do produto. Se a demanda for menos inclinada que a oferta, ou a oferta mais inclinada que a demanda, como vocês preferirem, né, a maior parte do tributo vai ser repassada aos compradores do tributo. Tá? Isso aqui é a principal moral da história para a gente. Então, com isso a gente encerra, tá? A gente continua na semana que vem, daí com aula presencial, retomamos, né? Tá? Só hoje eu tive excepcionalmente que marcar essa aula não presencial. Então, bom fim de semana para vocês e bom descanso e até semana que vem. Tchau, gente.